Fala, torcedor! Seja muito bem-vindo pós-jogo BR e vamos para mais um giro de notícias do futebol. Hoje o mercado da bola e os bastidores estão pegando fogo. No vídeo de hoje, vamos falar da proposta histórica do Arsenal para tirar Vini Júnior do Real Madrid, a reviravolta e a exigência do Corinthians na renovação de Memphis Depay e o clima tenso de vez entre Santos e Neymar. E não para por aí. Tem a polêmica que tirou Pirlo da seleção italiana, o PSG irado com o Real Madrid e o Flamengo rebatendo empresários. Já chega estalando o dedo no botão do like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do mundo da bola e bora direto para as notícias. O Arsenal está preparando uma oferta histórica no mercado de transferências para tirar o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. Segundo informações divulgadas pelo jornal inglês The Telegraph, o clube de Londres pretende oferecer ao brasileiro o maior salário de toda a história dos Gunners, superando seus vencimentos atuais na Espanha, que giram em torno de 400 mil libras por semana. Essa movimentação surge exatamente em um momento de incertezas na renovação do craque com a equipe merengue. Com o contrato se aproximando de seu último ano e a chegada de Kylian Mbappé ao elenco, Vini busca um reconhecimento financeiro e um papel de protagonismo condizente com suas últimas temporadas brilhantes. Embora ainda não exista uma proposta formal entre os clubes, a multa rescisória do atleta é bilionária, fixada em 1 bilhão de euros. O Arsenal monitora atentamente os desdobramentos para tentar formalizar esse grande movimento na Europa. No futebol brasileiro, a novela sobre a renovação de Memphis Depay com o Corinthians ganhou novos capítulos dramáticos. Embora o atacante holandês tenha aceitado a proposta do clube para estender seu vínculo por mais 2 anos, com possibilidade de um terceiro ano por metas batidas, a diretoria alvinegra bateu o pé e exige a realização de exames médicos detalhados antes de assinar o contrato. O presidente Osmar Stabile e parte do departamento de futebol demonstram grande preocupação com o histórico físico e as sucessivas lesões do jogador, que atuou em pouquíssimas partidas nesta temporada. Além dos problemas na parte médica, a negociação enfrenta fortes pressões internas devido à crise financeira e ao questionamento de conselheiros sobre o custo-benefício da permanência do atleta. Agora, o martelo só será batido após a avaliação médica completa na chegada de Memphis ao Brasil. A seleção italiana de futebol definiu que Andrea Pirlo não será o seu novo treinador. A decisão foi oficialmente comunicada ao técnico pela Federação Italiana após uma grande polêmica envolvendo a imagem do ex-jogador. O motivo do recuo nas negociações foi a ligação comercial de Pirlo como garoto propaganda de uma casa de apostas russa, além de seu vínculo de trabalho com o clube dos Emirados Árabes pertencente a um empresário daquele país. A situação gerou fortes críticas de políticos e da opinião pública na Itália, tendo em vista a posição oficial do governo italiano em oposição ao regime de Vladimir Putin por conta da guerra na Ucrânia. O presidente da federação, Giovanni Malago, reavaliou o cenário e optou por cancelar o acordo que já estava praticamente encaminhado, fazendo Pirlo vir a público confirmar que está fora da corrida pelo comando da Azurra. O clima entre Santos e Neymar atingiu o ponto de maior desgaste nos bastidores das últimas semanas. Por um lado, a diretoria do Peixe e a comissão técnica criticam o comportamento do atacante, apontando atitudes consideradas egoístas, falta de liderança e episódios de indisciplina, como a presença em um torneio de pôquer durante uma viagem do time pela Copa Sul-Americana, além de discussões com companheiros de elenco. Por outro lado, o jogador e seu staff reclamam abertamente da falta de privacidade no CT Rei Pelé, da presença de dirigentes e pessoas externas no dia a dia do futebol e da baixa qualidade do elenco que luta contra o rebaixamento. Além das divergências esportivas, há um enorme peso financeiro no atrito. A dívida do Santos com Neymar ultrapassa os 90 milhões de reais, criando um ambiente cada vez mais tenso e insustentável no clube paulista. O Paris Saint-Germain emitiu uma nota oficial dura manifestando sua irritação após perder a contratação do jovem atacante marfinense Yan Diomande para o Real Madrid. A diretoria do PSG se disse traída por intermediários envolvidos na negociação, já que considerava o acordo bem encaminhado com o atleta e com o RB Leipzig até o último fim de semana. A reviravolta aconteceu quando o clube espanhol atravessou as conversas e apresentou uma proposta astronômica que pode ultrapassar os 100 milhões de euros. Em comunicado público, os franceses afirmaram que abandonaram as tratativas por considerarem os valores de transferência e salário totalmente desproporcionais ao mercado. O Clube de Paris destacou ainda que não aceitará participar de jogos inflacionários promovidos por empresários, enquanto o Real Madrid comemora a iminente chegada do destaque da última Copa do Mundo para reforçar seu setor ofensivo. No Vasco da Gama, o futuro do atacante Brenner continua em aberto nesta janela de transferências.
Apesar de o jogador ter recusado recentemente uma oferta do Columbus Crew, da Liga Norte-Americana, a diretoria vascaína sinalizou que aceita negociar o atleta caso chegue uma proposta vantajosa de compra definitiva. Brenner tem mercado aquecido na Major League Soccer devido às suas passagens anteriores de sucesso pelo Cincinnati, mas seu desempenho em São Januário tem sido discreto, acumulando poucos gols e oscilando entre o time titular e o banco de reservas. A comissão técnica e a diretoria avaliam que o jogador perdeu confiança com o início turbulento na temporada e com as trocas no comando técnico. Por isso, a prioridade do Vasco no momento é buscar um novo centroavante no mercado para, em seguida, liberar a saída de Brenner sem desfalcar o elenco. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, veio a público negar qualquer calote ou atraso injustificado no pagamento de comissões a empresários de jogadores. O dirigente explicou que o clube fez um reajuste temporário em seu fluxo de caixa devido à queda sazonal de receitas em meses sem grandes arrecadações, informando com antecedência que os pagamentos relativos a julho e agosto seriam renegociados e normalizados a partir de outubro. BAP esclareceu que a recente reclamação levada por agentes à CBF trata-se de um caso isolado e motivado por um desacordo específico sobre a renovação de um atleta da base. O mandatário rubro-negro adotou um tom firme, afirmando que o Flamengo não cederá a pressões e que aqueles empresários que não quiserem fazer negócios com o clube têm total liberdade para levar seus atletas para outras equipes no mercado. E essas foram as principais atualizações do futebol hoje. Agora eu quero saber de você. O Vini Júnior deveria aceitar essa bolada do Arsenal ou continuar fazendo história no Real Madrid? E o Neymar, ainda tem clima para continuar no Santos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a sua participação é fundamental. Se você curtiu esse resumo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os novos vídeos em primeira mão. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!